Então, eu fiz um formato de grupo de estudo. Então, aqui, como eu não obtive, porque o que está acontecendo no cenário hoje, a nível de concurso público? Se vocês estão percebendo aí, concurso público ele se profissionalizou, né? Então, é uma coisa até interessante, Rômulo, Vânia, que está aqui com a gente, né, ao vivo, no presencial ao vivo, né, online, nós estamos vivendo um novo momento onde há um distanciamento muito mais feroz, né, das classes mais necessitadas, vamos dizer assim, né? Porque o distanciamento ele se torna ainda muito mais quilométrico, vamos dizer assim, porque como a forma de estudar se profissionalizou, nem todas as pessoas têm acesso a essa forma. Então, a gente vai ter um espaço e um serviço público muito mais elitizado, né? E o projeto que eu desenvolvo aqui, qual é a finalidade dele? Claro, eu vou utilizar as principais ferramentas voltadas de um estudo para concurso, tudo que estão se aplicando, tudo que estão falando, mas eu gosto de deixar claro que meu pano de fundo, meu projeto, aquilo que está intrinsecamente, aquilo que eu comungo, é criar uma janela de oportunidades para que a gente possa, dentro do serviço público, alcançar pessoas que não chegariam lá, entende? Eu vou utilizar as ferramentas no grupo de estudo, as ferramentas que eu tenho visto nos grupos São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, que eu tenho visto, pesquisado e participado, e trazer essas ferramentas para cá, mas também dar um enfoque naquilo que eu acredito, tá, pessoal? Que é um enfoque social, um enfoque que a gente precisa colocar dentro do serviço público, principalmente num cargo da atividade fim, pessoas, né, que estejam ali na classe C, B, porque senão a gente não consegue mudar a nossa forma de prestar um serviço público tão importante quanto esse, né? Então, eu só estou explicando para vocês é, aquilo que eu tenho de projeto social que eu tento aplicar aqui nessa arena, né, que é o estudo profissional para um concurso público de uma envergadura como a do Ministério Público. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria só destacar aqui para vocês. Né? Recentemente, eu passei por uma orientação aí de em torno de 390 alunos. Tá? Eu fiz isso através de uma plataforma, com aulas que ocorriam ao vivo, e tanto numa forma síncrona quanto assíncrona. Só que eu percebi também um detalhe muito interessante nesse formato que eu fiz, que eu implementei um presencial, só que o presencial, ele também, infelizmente, muito infelizmente a gente fala isso, principalmente com estudo de alta performance, é que o presencial, ele está, as pessoas não estão prestigiando um presencial na rotina. Eu vou explicar isso. Aquela rotina de você todo dia estar ali assistindo aula, mudou isso. O presencial em estudos de alta performance, ele está voltado hoje para encontros episódicos, onde você já parte do pressuposto de que alguém já leu o assunto, já estudou aquele assunto, e a partir do estudo preliminar, a gente vai para o encontro de imersão, que chama, né? Todas essas palavras, gente, né? Eu sempre digo também, essas palavras novas, esse formato novo de coach, de mentoria, de foco, de disciplina, isso é uma nova roupagem que o neoliberalismo vai passando, vai emparedando a gente, né? Colapsando o nosso tempo e surge essas novas ferramentas aí. Não vou dizer que eu não concorde, tá? Mas eu penso que a lógica mesmo, a forma da gente trabalhar e lutar seria uma outra via, né? Seria a via de que eu não preciso ter tanto para ter o meu objetivo final e principal, que é ter uma vida digna e com felicidade, mas para que eu pudesse para que eu pudesse nutrir esse tipo de sentimento, eu tenho outras vias que são muito mais simples e mais efetivas, né? Mas estamos dentro de um mundo neoliberal, não podemos nos afastar disso, né? E temos que usar essas ferramentas, mas não ficar escravo delas. Né? Isso aqui é importante também que se diga. Né? E não existe uma fórmula única, não existe, não é uma conta matemática aqui que eu vou apresentar para vocês. Tanto é que o nosso projeto, eu vou trabalhar com um projeto do professor Fernando Mesquita, ele é praticamente há muito tempo atrás eu adquiri um e-book dele. Não, de todos esses livros que eu li, eu achei muito interessante o e-book dele,
né, do Fernando Mesquita, do ciclo EARA. Então, é um ponto de partida que eu trabalho a nível de ferramenta aqui. Então, gente, o método curso online, que é o curso que eu pensei aqui, ele objetivou isso, né, ser uma ferramenta também que possibilite para que pessoas possam adentrar no serviço público que não teriam condições. Então, esse é um projeto que eu tenho muito em mente. Eu não deixo de transmitir isso aqui no concurso para o Ministério Público do Estado do Pará no cargo máximo. Tá? E, muita gente me perguntou e falou assim, poxa, mas Hugo, tu nunca passaste para promotor de justiça e tu queres agora fazer uma turma dando aula e assim, como é que é isso? Ah, isso é papo furado, o cara quer ganhar dinheiro, ele está com uma farsa aí por trás e tal, é migué, enfim, gente, por isso que eu fiz um formato de grupo de estudo, tá? Por quê? Porque eu tenho interesse também em fazer o concurso. O meu interesse, eu até confesso para vocês que não é o interesse de assumir caso eu consiga passar, mas o interesse de é, é, entender todas as fases até o final, colocar tudo aquilo que eu fiz para concursos de uma envergadura menor e colocar em prática, né, com base também naquilo que está de mais novo aí, né, no mercado profissional de estudo para concurso público. Né? Então, o meu grande objetivo é passar por todo esse momento que é extremamente complicado, cansativo, e ao mesmo tempo entender as fases de uma banca desafiadora, que é uma banca CESP e Sebrasp. Então, é uma banca bem diferenciada, que particularmente, gente, eu gosto muito. Então, em linhas gerais, só eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, tá? Em linhas gerais, o nosso método, ponto de partida, ele vai passar por aqui, tá, gente? Eu estou compartilhando aqui, nós vamos passar por essas fases aqui, tá? Deixa eu só trazer aqui pegar aqui o meu chat rapidamente para tentar explicar a estratégia para vocês. Algumas pessoas não puderam participar, sábado é um dia bem competitivo, né? Até agora há pouco o Rômulo entrou, né, Rômulo? Eu estava na bike ali, eu tive que ir à feira comprar umas coisas aqui, né? Estou com minhas duas filhas também aqui, não, então assim, a vida é bem corrida mesmo. Então olha só, gente, nós vamos utilizar essa estratégia aqui do professor Fernando Mesquita, que eu acho uma estratégia bem interessante, porque ela não é fechada, tá? Então a gente vai ter uma primeira fase aqui, ó, tá? Uma primeira fase, que é a fase de estudo propriamente dito. O que é essa fase de estudo? É o momento que nós vamos entrar dentro de todas as ferramentas, de todo o nosso material, desculpe, e eu já vou falar do material, e a gente vai ter que compreender esse assunto, a gente vai ter que entender esse assunto, a gente vai ter que se defrontar com muitos temas aqui que até então a gente não está acostumado, a gente não é o nosso métier, vamos dizer assim, né, de estudo. Então, a gente vai ter que pegar aqui, por exemplo, disciplinas como tutela dos interesses difuso e coletivo. Tem gente que vai estar estudando aqui a primeira vez. É uma forma diferente de você trabalhar aqui com esse tema. Por exemplo, direito eleitoral, que é um tema também muito específico, e a gente tem que saber, num perfil da banca CESP e Sebrasp, nós vamos ter que olhar um pouquinho de direito ambiental, enfim. A gente tem as 6 disciplinas básicas que nós temos que estar atentos, que é penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional e administrativo. Tá? Então, nós temos essas 6 matérias básicas e nós temos as matérias específicas. E essas matérias específicas, muitas delas, a gente ainda não tem aquela ambientação de estudo. Então, obviamente, nós vamos ter que fazer uma leitura mais densa aí, ok? E aí, por isso que eu compartilhei um link. Se você não recebeu esse link e se você ainda não respondeu o questionário, aí me dá um aviso lá no privado, porque eu preciso saber qual a matéria que você é mais forte e qual matéria você é mais fraco. Porque no grupo, tudo isso a gente vai levar em consideração. E eu te falo já que no nosso grupo de estudos, nós vamos trabalhar com um teto de 20 pessoas. É o que dá para trabalhar no máximo. Tá? Um teto de 20 pessoas para que a gente possa otimizar de 15, tá, a 20 pessoas. 15 no mínimo e 20 no máximo. 15 no mínimo, não.
assim, o 15 é o ideal, tá? 15 é o ideal máximo, mas a gente pode pegar aqui até 20, tá? Eu acredito que dá para a gente fazer tranquilo isso daqui. Então, pessoal, depois que a gente estudou os assuntos, a gente vai aplicar. Então, a gente, por exemplo, vocês vão ver, eu vou falar nessa parte do cronograma, nós estamos estudando por onde? Vamos supor que a gente está pegando lá os PDFs, eu fiz uma leitura dos PDFs, o Estratégia, excelente, pessoal, Damásio, como eu falei para vocês, hoje está muito profissionalizado, existe gente muito boa. Quando a gente pensa em estudo para concurso, né, você olha lá, pensa muito, o professor Renato brasileiro, que é o cara, é o galáctico hoje, é o cara que é um expert no assunto, é professor, já vem há muito tempo aí, tem experiência, mas ele está lá no topo, gente, entende? Tem os livros dele, que nós vamos, algumas disciplinas, nós vamos degustar, tem alguns debates, algumas discussões, mas não vai ser nosso ambiente de estudo, entende? O curso de estratégia também não vai ser o nosso ambiente de rotina, porque o PDF dele é muito, são quase 15 mil páginas de leitura, então é praticamente inviável. Aí, em torno de 120 dias, começando segunda-feira agora, a gente fazer uma leitura de 15 mil páginas. Né? Se a gente for pegar aqui, ó, eu gosto muito de trabalhar com indicadores, se nós formos pegar 15 mil páginas, tá? E dividir por 130 dias, a minha calculadora não está por aqui, ela está bem para cá. 15 mil dividido por 130. Faz aí, Romulo, e depois tu me fala. Então, gente, é um número. Eu lembro que eu fiz um cálculo aí que daria em torno de 38 a 50 páginas de leitura diária durante 120 dias. Tá? Isso é uma primeira, eu vou explicar já já. Então, o estudo ele vai partir desse contexto. Nós vamos ter que fazer um estudo. A priori, eu vou falar, a priori nós não vamos priorizar a videoaula, porque a videoaula vai acabar com o estudo em 120 dias. Nós vamos estudar, a priori nós vamos estudar, fazer leitura de PDF. Qual vai ser o nosso PDF? CP Iuris, ok? Que eles têm um curso específico para promotor e o PDF deles eu achei bem incisivo, bem direcionado, um bom ponto de partida. A gente vai ser só lá, não. Um bom ponto de partida, ok? Tá, a gente vem estudando, a gente precisa aplicar. Como é que a gente vai aplicar? O que é aplicar aqui não é só fazer questão. A gente não está fazendo um concurso de nível superior apenas no cargo de analista. Nós estamos fazendo um concurso da atividade fim. Então, nós vamos ter que aplicar. Como é que nós vamos aplicar esse conhecimento aqui? Tá? A gente vai ter um debate de 8 horas semanal. Como é que vai ser esse debate? Esse debate ele vai se concentrar. Tá? O debate, gente, ele vai praticamente se concentrar aos sábados. Tá? Nós vamos aos sábados numa modalidade presencial. Hugo, vai poder ser online também? Eu estou pensando, colocando uma ferramenta, porque eu já aluguei um espaço aí, que eu tenho que dar uma olhadinha como é que está a internet lá. Isso, olha aí. Daí 125 páginas, né? É 125 páginas, dividido por 120, mais 100, entendi, 125 páginas por dia. Olha só, então, os sábados, os nossos encontros, eles vão ser de 8 às 12 horas. Nós vamos fazer a aplicação das disciplinas que a gente está estudando durante a semana. Como é essa aplicação, Hugo? Nós vamos resolver questões. Vai ter um primeiro bloco de resolução de questões da banca Sebrasp, ok? Nós vamos ter um segundo bloco de debate jurisprudencial. Essa jurisprudência nós vamos ver todas? Não. Nós vamos ver os precedentes consolidados e os principais precedentes que nós temos que saber. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês rápido. Súmula vinculante número 14. Tá? Súmula vinculante número 14. Então, quando a gente estiver lá no debate, a gente já tem que saber como é que se operaciona, como é que se organiza, como é que se
aplica a súmula vinculante número 14, só para vocês terem ideia. Vamos imaginar que vocês sejam promotores de justiça e vocês estão conduzindo uma investigação sigilosa, ok? Uma investigação sigilosa. Esse sigilo é para quem? E se dentro desse PIC, desse procedimento investigatório criminal, tá? Se vocês pedirem, dentro desse PIC, uma medida cautelar de quebra de sigilo telemático, aí eu pergunto para vocês, o advogado que de repente tomou conhecimento dessa investigação e quer ter acesso aos autos, o que vai dizer a súmula vinculante número 14? Esse sigilo do advogado que está representando os interesses do cliente dentro de uma investigação, ele está sujeito a esse sigilo, sim ou não? Se sim, o que ele pode? Se não, o que ele pode e o que ele não pode ter acesso de documentos? Então, por exemplo, nós vamos fazer uma análise jurisprudencial, ok? Nós vamos fazer uma análise jurisprudencial e, logo após, a gente vai fazer também, dentro desse primeiro bloco, um estudo de caso. Tá? Claro que nós temos vários estudos de caso, mas esse estudo de caso, ele vai se basear naquilo que é o filé mignon. A gente tem que ser extremamente seletivo aqui, ok? Então, por exemplo, a lei de violência doméstica. Na lei de violência doméstica, perfeito, Mário, um grande abraço aí, meu amigo, tem que comprar um colchão contigo. Na lei de violência doméstica, que já tem decisões uníssonas de que ela é aplicável à mulher, tá? Apenas à mulher, só que a gente pode utilizar a principiologia das medidas protetivas que estão na Lei 11.340, de 2006, para a proteção, por exemplo, de uma criança. Tá? Então, a gente pode fazer um mix aí. Então, a gente pode estudar, fazer um estudo de caso. Esse estudo de caso, pessoal, ele vai estar com base onde? Da onde a gente vai tirar? Tem alguma coisa lá, um farol iluminando, tá? Tem um farol iluminando lá, para a gente selecionar esses casos. Que farol é esse? A Sebrasco. Ok? Nós temos aqui, gente, tá? Nós temos aqui 29 provas para resolver. Não que a gente vai resolver as 29. Nós temos 29 provas da banca CEPRASP para promotor de justiça que a gente pode estar trabalhando. Dessas 29 provas, a gente vai oficialmente resolver 10. Vamos fazer 10 simulados. Tá? Esses simulados, ele vai ser numa modalidade, eu estou querendo fazer numa modalidade híbrida também, tá? Vai ser uma modalidade online e numa modalidade presencial. Ok? Então, só para vocês terem ideia, então, os nossos encontros presenciais, que vão ter a duração de 8 horas, porque vai ser de 8 às 12 e de 14 horas até às 18 horas, tá? Aos sábados. Então, esses encontros presenciais que ocorrerão aos finais de semana, o objetivo dele é pegar o cronograma da semana, aquilo que a gente orçou, vamos dizer assim, como cronograma, basicamente de duas disciplinas que a gente trabalha. Então, vamos supor, vamos trabalhar essa primeira semana a parte geral de direito penal, a parte geral de direito penal, e nós vamos trabalhar também a parte geral de direito civil, uma hipótese. Nesse primeiro bloco, a gente tem aí em torno de nós temos aí em torno de 250 páginas de PDF para ler, e aí no sábado a gente divide pela parte da manhã, a gente faz as resoluções de questões, a jurisprudência e o estudo de caso pela parte da manhã, direito penal, parte geral, e a mesma linha de trabalho pela parte da tarde, direito civil, ok? Essa é a estrutura, a grosso modo falando, de como a gente vai aqui fazer, tá? Então, a aplicação, o que é aplicação, gente? Aquilo que eu estudei, eu preciso aplicar. Ela vai estar, basicamente, dentro de uma resolução de questões, de uma análise jurisprudencial e de um estudo de caso. Porque é aqui que a gente vai começar, tá, a fazer um debate, e o debate é a melhor forma da gente aprender um assunto. Existe
uma pirâmide quando você lê, quando você explica e quando você debate. Então, o debate, definitivamente, é a melhor forma de você estudar, aprender, compreender, colocar tudo para funcionar, tá? Então, isso daqui, gente, dentro das técnicas aí de estudos, perfeito. Então, o Rômulo colocou aqui 15 mil dividido por 120, daria 125 páginas por dia. Então, praticamente, seria muito... Para ler 125 páginas por dia, gente, nós teríamos que ter aqui 6 horas líquidas, entende? Então, seria muito pesado. Então, o ideal é que a gente está estudando em torno de, lendo 38 a 50 páginas, dependendo do assunto, que daria em torno aí de 4 horas de leitura, tá? Então, isso aqui que eu estou falando para vocês, né, o que a galera fala aí, os coaches e tal, isso aqui, quando você vai nas 8 horas de debate, é você dar proatividade para o seu estudo. Ou seja, você não vai ser um coadjuvante, você vai ser o autor, você vai conduzir conjuntamente seu estudo. Tá? Porque aqui, gente, no grupo, eu pretendo fazer, vou ser o professor tutor, vou estar lendo essas disciplinas para resolver questões, estar ali sempre com vocês, mas a gente quer também, dentro do grupo, elencar os partícipes do grupo para fazer e selecionar. Lembra que eu falei que vocês vão ter um link, e nesse link vocês vão dizer a matéria que vocês são mais fortes e as matérias que vocês são mais fracos. Então, aqui, a galera que tiver uma potência, por exemplo, eu estudo muito a parte de tributário, então, você vai ficar responsável aqui na parte do encontro presencial em fazer aquela leitura da nossa plataforma de jurisprudência, quer dizer, o direito, e você vai estudar lá os debates, e na hora que a gente for discutir jurisprudência, aquele aluno vai ficar responsável por fazer, né, um compilamento e uma explicação para a gente, né, dessa parte tributária. E o estudo de caso também vai se dar da mesma forma. Ok? Então, a gente vai, no encontro de 4 horas, por exemplo, a gente resolve questões, faz uma discussão jurisprudencial e um estudo de caso. Esse conteúdo aqui, gente, ele já foi passado na semana, ok? Então, a gente vai ter lá a semana para fazer esse estudo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né, que vai dar em torno ali de 2 a 4 horas diárias. Aí você tem que estar fazendo a sua parte, sem casa, tal, no seu ambiente, lendo, né? A gente tem aí mais ou menos em torno de eu coloquei umas 50 páginas diárias de leitura, e quando for aos sábados, a gente faz o encontro e ao domingo os simulados. Tá? Sendo que a gente precisa, pessoal, existe uma planilha, tá? Eu tenho uma planilha que eu mandei, eu conheci uma pessoa no Rio de Janeiro que ela monta essas planilhas de estudo. Né? Não sei se vocês já viram que tem uma planilha que ela é bem específica, que ela vai monitorando toda a tua evolução. Aí vai verificar um platô, se você precisa ultrapassar, onde é que você está mais difícil e tal. Então, eu produzi uma planilha nossa, essa planilha vai estar na cabeça do nosso grupo de WhatsApp, e dentro dessa planilha, a gente vai lá, é um arquivo compartilhável, e aí a gente vai preenchendo lá as nossas métricas, tá? A gente precisa ter indicadores, pessoal. Tá? Indicadores, ou seja, nas questões, quantas eu estou acertando, quantas eu estou errando, o número de páginas que eu estou lendo, né? Ou seja, vai me mostrando esses indicadores, qual a minha evolução. E, principalmente, o indicador mais potente, mais importante, são os simulados. Porque é nos simulados, nas 100 questões que nós vamos resolver, nós temos 29 provas da banca CESP e SEBRASP. Então, são nesses simulados aqui que a gente vai ver, a gente vai responder a seguinte pergunta: se o concurso público, se o concurso público fosse hoje, eu passaria nesse concurso para promotor? Ou seja, das 100 questões, quantas questões eu estou fazendo? Ok? E aí a gente vai analisando essa evolução nos simulados, com base numa estatística. Qual é essa estatística? O último concurso. A gente vai pegar aí o último concurso, a gente vai fazer uma análise, eu já estou trabalhando isso. O último concurso da Banca CESP e SEBRASP foi em Santa Catarina. Nós tivemos Acre, Sergipe, Santa Catarina. E aí a gente pega essas estatísticas e vê se a gente consegue ou não êxito, a gente consegue ou não, se a prova fosse naquele dia, a gente consegue ou não entrar.
Então, gente, é uma evolução, ok? Tá, beleza. Então, expliquei mais ou menos como é a nossa rotina de estudos, tá? A gente ainda está aqui nessa fase da aplicação, ok, gente? Na fase de pegar aqui meu PDF. A aplicação. Aí, depois da aplicação, como é que a gente vai aplicar? Cronograma semanal, sábado, debate de 8 horas e domingo, o nosso simulado. Aí nós temos a revisão. Essa revisão, ela vai estar dentro do sábado lá também. A gente vai... A revisão, gente, eu sempre digo que a gente vai fazer uma revisão episódica, não dá para a gente entrar em todos os temas, senão a gente vai comer o nosso tempo para aquela tríade lá que eu falei para vocês, que é questões. A questão já é uma forma de você revisar. Jurisprudência, estudo de caso, mas a revisão, ela é tão importante quanto o estudo, né? O nosso grande professor finado, Luiz Flávio Gomes, ele já falava isso. As pessoas sempre perguntavam para ele, professor, qual é o segredo para passar no concurso? Aí ele falava assim, não é tão difícil passar em concurso, o segredo é você ter um bom instrumento de revisão, que a gente vai esquecendo o tema, né? A gente vai, existe uma curva do esquecimento, a gente vai esquecendo os assuntos. Então, por isso que o debate do final de semana ele é muito importante. E aqui, gente, eu tenho um material já com relação à revisão, só para te falar aqui. Tá? Então, em linhas gerais, o nosso dia a dia, o nosso cronograma, não é cronograma, quero dizer, a nossa rotina, isso aqui é uma borracha, aqui minha borracha. A nossa rotina de estudos, ok? A nossa rotina, nós vamos ter aqui um cronograma, tá? Semanal, onde eu vou pegar esse cronograma, ele está baseado em algumas fontes. Tá? Quais são essas fontes aqui? CPIURES. O que é que eu vou pegar do CPIURES, gente? PDF. Okay? É um PDF legal, por quê? Porque a gente tem ali uma doutrina, uma análise jurisprudencial. Mas é suficiente? Não. CPIURES, mais plataforma Dizer o Direito, plataforma Dizer o Direito, que aqui a gente vai ver os informativos do STJ, STF, os precedentes, mas legislação direcionada, tá? Direcionada como? Uma legislação organizada para esse concurso, é como se fosse um vade-mecum específico. Basicamente, as nossas fontes serão essas, gente. Tá? Nós temos PDF, uma plataforma de jurisprudência e uma plataforma de legislação, tá? A plataforma de resolução de questões vai ser o que? Concurso, ok? Vai ser o que? Concurso. É essa plataforma que nós utilizaremos para resolver as questões. Até porque no que concurso eu posso fazer um compilado, que a gente tem dois níveis de resolução de questões. Questões de fixação e questões desafio, questões de aprofundamento. São dois níveis de questões, ok? As questões que nós vamos resolver aos sábados são questões de aprofundamento. Nem todas as questões do teu concurso são questões aprofundadas. A CESP e Sebrasp, eu vou abrir uma prova daqui a pouco, ela não é uma banca também que só é a parte de casos, de jurisprudência. Tem lá a sua questão Ctrl+C, Ctrl+V também, tá? A gente está trabalhando no concurso para promotor, mas não é todo um concurso que vai envolver jurisprudência, né? Nós temos uma plataforma de um coach, que é o defensor público da União Sergipano, que é o Gerson Aragão. Ele trabalha muito esse foco aí. Ele diz que ele faz uma algoritmização das plataformas, das provas, desculpa, para verificar, numa linguagem matemática, probabilidade estatística, qual é a densidade de cobrança, por exemplo, da Constituição Federal, do Código de Processo Civil, e aí ele vai vendo quais são os pontos mais é, recorrentes, tá? De um estudo para concurso, né? O Gerson Aragão ele faz isso, ele só trabalha com isso hoje. Então, assim, aí você vai perguntar, poxa, Hugo, e livro? A gente vai estudar por livro? O livro ele vai ficar na nossa cabeceira, não é? É uma fonte de consulta
episódica, ela não vai ser o nosso instrumento de estudo. Poxa, mas o livro é mais interessante o detalhe, gente, porque, olha, por exemplo, se nós formos estudar direito civil por livro, nós vamos ter, mesmo que seja um manual, eu estou com o manual aqui do Pablo Stouze, são 6.000 páginas. Então, praticamente, fica inviável, né? Mas a gente utiliza o livro para uma fonte de consulta quando eu tiver dúvida num tema. Estou lendo lá o PDF, poxa, não entendi muito isso aqui. Não ficou claro ainda essa questão da desconsideração da personalidade jurídica reversa. Não entendi muito isso. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai lá no livro, faz o estudo um pouco aprofundado daquele assunto que eu não compreendi e eu volto para o meu PDF, ok? A gente vai ter o PDF padrão aqui, tá? PDFs eu vi, aí tem séries, Damásio, Estratégia, GRAM, tem um pessoal que está trabalhando lá em Minas também, porque lá em Minas é um concurso específico para promotor, que é um concurso dificílimo, gente. O MP de Minas é dificílimo. Os caras cobram lá muita filosofia, entende? É bem pesado mesmo. Aí eu vi o curso deles, né? Tem a galera de São Paulo, tem o ênfase, que é um curso maravilhoso. Só que a gente precisa. Eu vi o CPIURES e são pessoas que estão dentro da carreira, que estão estudando, recém-concursados, vivem ali analisando a parte de informativos, né? Do STJ, do STF. E eu achei também o custo-benefício e a qualidade do material, achei bem interessante depois, né, a gente vai fazer a aquisição aí da plataforma do CPIURES, então é bem interessante para a gente ter ele como o nosso guia de PDF, ok? O guia de PDF. Ah, Hugo, poxa, eu tenho dificuldade só em PDF, eu queria fazer uma videoaula. Como é que vai ser? Vai ter videoaula? Nós não vamos ter videoaula aqui, mas eu tenho as indicações, tá? Até mesmo de videoaulas gratuitas. Até porque, gente, pensa comigo hoje, nós vivemos uma fase tão disruptiva que estudar não é o problema. Aliás, a informação não é o problema. Não é o problema a informação, ok? Você tem aí, você vai lá no Google, você tem os melhores materiais, as melhores aulas, né? Então você vai lá e vai ver aulas maravilhosas e atuais, recentes, né? Tanto é que é assim que está trabalhando o Hugo Brito, né? Hugo Brito, que ele foi o primeiro lugar do MPF para o cargo de analista, e ele faz isso. Ele faz um PDF inteligente, onde ele te dá lá o edital e ele te dá o assunto, o PDF inteligente dele é o edital. Aí no edital tem uma planilha, ele está em forma de planilha, com links. Aí quando você clica nos links, você vai para as aulas que estão no YouTube, os materiais, as discussões. Então ele criou isso, né? Então para você ver que a informação hoje não é o problema. A gente tem muita informação. Você vai lá no Google, você acha todo o conteúdo de estudo. A gente está aqui tentando, a gente degustou aqui os principais assuntos, os principais materiais, e a partir dessa degustação, o que nós fizemos? Verificamos aquilo que é o mais interessante para esse estudo para o Ministério Público do Estado do Pará, no prazo de 120 dias. Até a primeira fase, nós temos 120 dias de estudo. Ok? Então, aqui. Então, o PDF vai ser por aqui, as videoaulas também a gente tem, mas essas dúvidas eventuais a gente pode estar sanando no nosso debate de 8 horas, tá? Nada aqui é fechado, gente. Então, por exemplo, nos sábados a gente vai discutir, mas se houver necessidade de determinados temas, a gente fazer um encontro, assim, presencial ou online, durante a semana, a gente vê um horário e bate um papo lá de uma horinha e tal, e vai fazendo, dependendo da necessidade. Não é até mesmo porque a gente precisa ter esse tempo, como a minha mãe fala, minha mãe sempre falou isso. Nós precisamos, nós precisamos ter tempo, o piloto não tem que ter tempo de voo nas aeronaves, isso não é isso que faz com que ele seja um bom piloto, né? Experiência. Aqui a gente tem que ter tempo de bunda na cadeira. Isso que a minha mãe falava assim. Meu filho, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, senão nada. Se você não quiser, as coisas não vão dar certo. Eu não vou poder fazer por ti. E pensa numa pessoa pilantra para estudar, era eu.
né? Eu tinha muita dificuldade, até mesmo pelos meus problemas psicológicos, né? Extremamente ansioso, tive síndrome do pânico já até na palestra que teve agora na, no Ministério Público sobre suicídio. Eu fiz um testemunho lá, rápido, né? A própria Rosivânia, que está aqui com a gente também, já fez um testemunho bem legal. E assim, gente, cada um tem seus dramas, cada um tem suas encrencas, né? A gente tem que tratar isso, saber lidar. E eu sempre digo, a gente vai se amoldando a uma realidade que é altamente violenta. É triste dizer isso, né? Mas é verdade, gente. O sistema nefasto neoliberal no formato que se encontra, ele é tão violento que ele ataca os nossos nervos, né? A gente fica assim bem... Olha só o que a gente vai se propor a fazer aqui, né? Para melhorar, para dar dignidade para a nossa família, para a nossa vida e tal. Mas é o que a gente tem, mas também a gente não pode perder de vista esse objetivo social, de comunidade, da polis, enfim. Então, aqui, gente, nós temos esse PDF, como eu falei para vocês, temos a plataforma do Dizer o Direito, que a gente tem, que é muito boa, é a melhor hoje, gente, disparadamente, que a gente vai ter toda uma análise jurisprudencial, e temos a legislação direcionada. Aqui, pessoal, eu gostei, para não ter uma visão neocolonial, achar que tudo que é de fora é bom, eu parabenizo, né, os nossos grandes amigos, os nossos professores do Norte, do programa Seja o Norte. Tá? Nós temos um curso porrada aqui, né, que é o Seja o Norte, e eles fizeram uma legislação direcionada para o concurso para promotor de justiça do Estado do Pará. Estou pretendendo usar essa legislação. Tá? Aí aqui, não sei se vocês já viram também, tem Decorando Lei Seca, que são dois promotores, um promotor e um delegado da Polícia Civil. Tá? Bom também, gostei. Tem o legislação direcionada, que é um formato bem legal, mas eu achei muito interessante o Seja o Norte, porque além da legislação organizada, enxuta, eles fazem o quê? Eles colocam um resumo das principais correntes, das principais discussões da doutrina, da jurisprudência, tá? Na legislação, não é a priorização deles colocar nesse material doutrina e jurisprudência, é organizar a legislação, tá? Então, Seja o Norte, eu vi que é um material muito forte, muito potente, feito com muita maestria, e a gente pode estar trabalhando com eles aqui como ponto de partida. Sem descartar, sabe, gente? Sem descartar essas outras duas plataformas aqui, que eu tenho visto também são boas, mas a gente faz um ponto de partida aqui, como legislação a gente vai evoluindo, depois a gente pode pegar essas outras para fazer uma análise. Então, teremos também essa legislação direcionada aqui para o concurso específico, numa modalidade de grupo de estudos para promotor de justiça, ok? Então, pessoal, praticamente esse vai ser o nosso métier, o nosso cronograma. Aqui, pessoal, com relação a esses livros, os livros eu já tenho todos em PDF também. A gente vai ter acesso, tá? Todos os livros de tutela do interesse difuso, nós temos os livros de penal, processo penal. Como eu falei para vocês, o problema hoje não é a informação. O problema não é esse. O problema é gerenciamento de tanta informação, tá? A gente tem muita coisa muito boa, e aí é trabalhar uma estratégia que a gente possa conseguir evoluir. Vamos continuar aqui no nosso cronograma. Então, depois da revisão, que ela vai se dar também por mapas mentais, tá? Por mapas mentais, nós vamos... Os mapas mentais eles vão ser bem interessantes, eles já estão prontos, não é o ideal, porque mapas mentais ele tem um caráter personalíssimo. Você precisa ler e fazer o mapa. Mas se eu te dou o caminho de como se chegou naquele mapa mental, você consegue ir sozinho. E como é que a gente vai ver esse caminho? Eu estou lendo o PDF aqui e estou olhando os mapas. O mapa mental, ele é um ponto de... É o nosso instrumento de revisão. Então, quando nós formos revisar, nós vamos revisar o quê? Os mapas mentais. Ok? Então, por exemplo, eu tenho mapas mentais aqui onde a Lei 057, que é a lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, ela está resumida ali em dez flippers de página, bem organizada, bem direcionada, falando das atribuições
do Procurador-Geral, do Colégio de Procuradores, do Conselho Superior do Ministério Público, da Corregedoria, como é que se dá a promoção por merecimento, promoção por antiguidade, e tudo isso aí a gente tem mapas mentais e também nós temos várias plataformas que trabalham com mapas mentais, tá? E aí a gente pega esses mapas mentais, que vão estar aqui tudo organizadinho, a gente lê os nossos PDFs aqui e depois vai etiquetando os nossos mapas mentais para a gente estar fazendo revisão. Pessoal, revisão não é estudar de novo. O que é revisão? Imagina você assistindo uma série do Netflix longa. Eu assisti uma série do Netflix, aquela do Pablo Escobar, né? Muito boa. Pablo Escobar, não. Daquele traficante lá da Colômbia, contando a história dele tudinho. Então, são cento e poucos capítulos. De vez em quando eu debandava da Netflix, né? Ia fazer outras coisas e tal, sumia. Aí, quando eu pegava novamente a plataforma, aí eu via lá, tinha uma revisão, dava uns 5, 6 minutos. Então, revisar é olhar, passar um olho. O ideal, gente, olha só, eu já venho estudando praticamente desde dezembro de 2008. Então, os meus livros, por exemplo, Fábio Ulloa, Pablo Stuzzi, Fred Didier, então a galera que eu estudei, Marcelo Novelino, Eduardo Sabag, tributário, Jairo Gomes, de direito eleitoral. Então, essa galera que eu li, né, Gregório Assagres, tutela do interesse difuso coletivo. Então, eu fiz, naquela época a gente não tinha essas plataformas de mapas mentais. Eu fiz anotações nos cadernos, eu comprava uns cadernos, nesse estilo aqui, assim, ó, tá? E eu fazia todas as minhas anotações, demorava, né? E eles estão lá hoje. Eu tenho esses cadernos ainda, mas estão todos digitalizados. Só que hoje, o que a galera fez? A galera que vende, já passou, que todo mundo vende hoje na internet alguma coisa, né? E aí, essa galera começou a pegar as suas anotações e atualizar elas em formato de mapas mentais. Nós não vamos produzir os mapas mentais. Os mapas mentais, nós já vamos pegá-los e fazer só as nossas anotações episódicas quando nós estivermos estudando os PDFs. Beleza? Então, basicamente isso. E adaptação, gente, por isso que o nome é EARA, ciclo EARA, Fernando Mesquita lá. E adaptação vai ser o momento que a gente vai dar uma olhada e tal, porque não está fechado, não é absoluto. A gente vê, pô, a gente pode melhorar nisso aqui, ó, poxa, seja o norte aqui não foi tão bom, a gente pode melhorar esse PDF, e vai adaptando conforme for o nosso estudo no grupo, tá? Tem um detalhe aqui também, gente, na parte de estudo, dependendo do nível da nossa interação no grupo, às vezes nós vamos ter, por exemplo, poxa, a gente teve muita dificuldade aqui na parte de responsabilidade tributária e prescrição e decadência no direito tributário. Isso nada impede que a gente, naquele momento, a gente, dentro do nosso espaço de grupo de estudo, a gente chame um professor, um especialista, para nos ministrar em 8 horas uma aula que a gente vai sair dali sabendo de tudo, em 4 horas. Eu vou chegar com o professor, por exemplo, chego lá com o professor Michel Ferro, que aqui em Belém é o mais top. Né? Professor Michel, poxa, eu queria uma aula sobre esses 4 assuntos. Quanto o senhor me cobra a hora-aula? Hugo, eu te cobro a aula aí R$ 350. Dá, sei lá, 8 horas aulas, 8 horas aulas vai dar R$ 2.400. Então, enfim, o valor, vamos supor que dê R$ 3.000. Aí, se for a vontade do grupo, a gente faz um rateio e pega o professor Michel Ferro para, naquele horário ali, dar uma revisada com a gente top, é o cara que já sabe praticamente tudo. E não só professores que estão aqui em Belém, mas também professores que estão fora. Tá? Tem professores que estão fora que eles fazem também essas imersões aí em formato de revisão. Isso também é uma possibilidade. Tá? Então, como funcionará na prática? Seleção de materiais, eu já fiz. Nós temos, praticamente, expliquei para vocês lá, nós vamos trabalhar com CP Iuris, plataforma de Zero Direito, que concurso e concurso e a plataforma da legislação da Seju Norte. Aí nós vamos ter o cronograma semanal de estudos. Eu trabalho com uma plataforma EAD do Guru, tá? Mais o Google Classroom, que a gente vai fazer algumas coisas lá. E aí a gente vai, dentro do grupo de WhatsApp, pensando, discutindo, a gente vai ter um grupo de WhatsApp, trabalhando essas estratégias aqui, igual como eu expliquei para vocês. Então, aqui, pessoal, nós precisamos também de indicadores,
nós temos 29 provas da CESP e Sebrasp para resolver, são 7.000 páginas de leitura em 130 dias, nós temos praticamente 50 páginas diárias de leitura. A gente vai ver também a última pontuação do concurso do Ministério Público, tá? Esse, tá até falando aqui, o Wilson entrou aqui, é lá do Sejo Norte. Eu estou montando um grupo de estudo, um formato de grupo de estudos, e, e eu parabenizei muito boa a legislação do Sejo Norte. Eu comparei a legislação com a legislação direcionada, com decorando lei seca, e vocês realmente estão bem na frente. Parabéns pelo material. E aí, no grupo, eu vou absorver esse material no nosso grupo de estudos aqui para o concurso de promotor de justiça. Tá? O Wilson, que está aqui na nossa live também, ele é professor lá do Sejo Norte, professor muito capacitado, pode ser, vai ser até um dos nossos parceiros aqui. Vou fazer alguns convites para ele, quando nós estivermos lá nos nossos dramas, professor Wilson, né, sobre licitação, né, e precisar entender bacana, a gente chama ali o professor Wilson Amoras para dar um revisaço com a gente lá, tá? Nós vamos ter um monitoramento individualizado, a plataforma faz isso, para eu saber como é que está a sua situação, seus indicadores, seu nível, quantas páginas lidas, enfim, tá? E a plataforma que eu falei é a do Guru e o Google Classroom, tá? Materiais, pessoal. É impossível a gente ver tudo de tudo, então vai ter um caráter seletivo dos principais temas que vão ser cobrados aqui nesse concurso. Quem vai estar me dizendo isso é o curso, não sei se vocês já ouviram falar, do MEG. Eles fazem essa seleção de temas. E também eu tenho um raio-x lá pela plataforma do Que Concurso. Eu gosto muito deles também. Tá um raio-x bacana, a gente saber para trabalhar o nosso cronograma. Teremos um simulado aos domingos com monitoramento de acerto, PDF voltado para os temas, que concurso, como eu falei para vocês, e treinamento ao vivo com expert. Por exemplo, o professor Wilson Amoras está aqui, ele é um expert. A gente pode, de repente, estar chamando, pô, professor, a gente queria uma aula sobre essa parceria público-privado, a parte de intervenção do Estado no domínio privado, no domínio econômico, enfim, aí ele vai lá e faz uma aula com a gente. Investimento, gente, o nosso grupo de estudo ele está no valor de R$ 500 mensal, ok? É o que dá para fazer. Tá? Tem gente que está cobrando aí até, eu já vi, tem uma mentoria, que é do Thiago Calazan, está dando aí em torno de uns R$ 1.200. Né? Ele já é advogado-geral da União, mas eu quis fazer aqui no formato de grupo. Ele faz as indicações dos materiais também. Então, basicamente é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês, tá? No grupo de WhatsApp que a gente está, depois eu vou passar os links, as informações com mais calma e tal. Vocês vão ver lá. Então, em linhas gerais, é isso. Eu abro aí para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Um abraço aí para o nosso grande amigo Cleiton Ribeiro, está aqui também na nossa live. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, pode usar o chat aí, quiser abrir a câmera também para fazer uma pergunta. Então é isso, pessoal que está acompanhando a gente aqui ao vivo no Instagram, esse é o nosso projeto, tá? Se você tiver interesse, só me mandar um direct aí, que a gente está tem vaga na nossa turma. A gente vai, o ideal mesmo, eu falei para os meninos aqui, para as meninas, né? A gente tentar trabalhar no máximo com 20 alunos, né? Mas eu não vou usar aquelas técnicas de marketing que o pessoal faz. Vamos trabalhar escassez, porque é assim, escassez, você não pode dizer que tem muita gente, vamos trabalhar. Não, pessoal, nós estamos aí praticamente com 8 alunos, né? O ideal é a gente trabalhar com 15, né? 15 fica uma margem bem legal para a gente fazer esse investimento e tal. E, e até vamos trabalhar por etapas. Né? Mas se você tiver interesse, a gente está por aqui. Manda um direct para mim. Tem aqui meu Instagram, tem um canal no YouTube. Tá? Eu sempre estou colocando meu celular à disposição aí. E você manda um abraço para mim, um oi que a gente vai conversando. Tá bom? Pessoal do Instagram, um abraço. Obrigado aí por vocês estarem aqui. Gente, dúvidas aqui? A gente pode encerrar? Todo mundo calado, o pessoal está aí. Vocês gostaram? Tranquilo, Hugo, tranquilo. Dá para executar isso, Romulo? Não é que é punk, mas...
Meu amigo, vamos para a guerra, né? Não é? Pra guerra. Porque a banca Sesc ela é uma banca. Aparecendo aí. Abraço aí, Hugo. É a Vânia que tá aí, é? Tá aqui também a Vânia, tá o Roberto, a Catinha. Puxa, Vânia. Quanto tempo, hein? Abraço, minha amiga. Olha aqui, ó. Aí tá. Ah, o... E a Quantos anos ela Cassiane, tem, Rômulo? 5. Deixa eu só parar de gravar.